gente tem aqui no canal Brasileira Procura Amor e agora eu vou mostrar para vocês algumas histórias de amor com estrangeiros, alemão, no caso alemão, suíço ou austríaco. Adriana, mas por que estrangeiros? Porque, gente, o canal, quem assiste o meu canal tem interesse ou de vir para a Alemanha ou já tem um relacionamento com um alemão ou com um austríaco ou com um suíço, é da língua germânica, é sobre a Europa, então é simplesmente por isso, nada mais. Não que eu esteja estimulando vocês a terem relacionamento com estrangeiro, vocês podem ter relacionamento com quem vocês quiserem. Aliás, gente, não existe relacionamento, nacionalidade que vá fazer um relacionamento dar certo, não existe nacionalidade melhor ou pior, não existe homem melhor ou pior, não existe mulher melhor ou pior pela nacionalidade. Caráter, gente de bom caráter e mau caráter tem em todas as nacionalidades. Quem quiser participar, por favor, me manda o vídeo, manda para o meu mesmo e-mail que é o da outra série, que é o adrianacaladoRioDeJaneiro@gmail.com, manda pelo WeTransfer ou pelas redes sociais Facebook e Instagram. As regras para participar eu vou escrever aqui na descrição deste vídeo, embaixo desse vídeo, vou colocar todas as perguntas que vocês têm que responder. Pode ser brasileira que mora em qualquer lugar do mundo com o alemão, suíço ou austríaco? Sim, pode ser de qualquer lugar do mundo. Se vocês morarem fora daqui ou até mesmo no Brasil, gravem, porque o objetivo é falar do comportamento, é compartilhar a história, então independe de onde você mora. Vamos ficar com um vídeo de uma brasileira que encontrou o amor da sua vida, que por acaso é alemão, austríaco ou suíço. E espero que gostem. Se gostarem, no final, por favor, deem um like, deixem o comentário de vocês aí e vejo vocês no próximo vídeo. Aproveitem aí o vídeo. Beijo, tchau, tchau! Olá pessoal do canal Adriana Calado TV, olá Brasil, olá Adriana, obrigada por me convidar aqui, olá Alemanha, olá Áustria, olá Suíça, para vocês que estão aí acompanhando a Adriana também da Suíça, olá mundo. Pois é, eu estou aqui para falar sobre as questões do relacionamento Brasil e Alemanha, ou Brasil e Áustria, Brasil e Suíça, todos os países que falam alemão. E com isso toda a cultura alemã que está por trás da língua, que está por trás da mentalidade. E eu sou brasileira do Rio de Janeiro, nascida em São Paulo, mas fui bem cedo para o Rio. Já estou há 20 anos aqui em Munique, vocês podem ver aqui a Luísa. Hoje, por sinal, até meu dia de aniversário, estou me dando de presente esse sol maravilhoso. E exatamente aqui perto eu conheci o meu segundo marido, eu já estou há 20 anos, como eu estava falando. E o meu segundo marido também é uma mistura de alemão com austríaco. O pai dele veio de Linz, que é na Áustria, e ele mesmo nasceu em Munique também. E nós já estamos há 15 anos, temos 2 filhos, Daniel e Lucas, e conheci ele aqui praticamente no ISA, onde eu vim encontrar uma outra amiga alemã. O meu primeiro marido também é alemão, também tive muitas alegrias e dificuldades, por assim dizer, porque tem muitas coisas diferentes. A brasileira é muito sereléptica, muito espontânea. Nós somos um povo muito de emoção e intuição, e às vezes isso também atrapalha. E eles são, por um lado, um povo também muito pacato cidadão, né? Como diz o nosso grupo mineiro Skunk, misturar o brasileiro com o alemão é o pacato cidadão. E tem muita coisa para falar, eu espero que todas as perguntas eu consiga responder, mas a primeira da onde ele é e há quanto tempo estamos juntos. E com esse segundo marido estou mais de 15 anos, e com o primeiro marido fiquei também mais de 10 anos. Tem muitas coisas que podemos aprender com eles, por esse caso da gente ter um pouco mais calma e um pouco mais de menos sentimento à flor da pele, que acaba dando gera muita confusão também no Brasil, por um lado, não deixando de sermos uma pessoa calorosa e aparentemente anfitriã, como os bons somos, mas aprendemos também que nem tudo é fogo, fogo, terra, terra, e acho que isso é uma coisa que eu aprendi bastante hoje em dia, com 49 que eu estou fazendo hoje, consegui
um pouco colocar mais em prática isso de olhar um segundo momento a coisa de novo e dali poder tirar uma resposta melhor, uma atitude mais sensata e mais determinada e por assim até mais cabível, por assim dizer. Passando, as palavras estão me faltando. Impressionada que tem realmente muitas coisas para a gente falar entre alemãos e brasileiros. Também tem muitas coisas boas, né? Então tem os dois lados e eu já tinha começado a fazer um outro vídeo e ficou faltando tanta coisa que eu resolvi dividir em dois. Espero que vocês tenham possibilidade de ver os dois vídeos, porque o canal é muito bom e eu estou muito feliz que a Adriana faz esses vídeos, porque realmente ajuda muito a gente, às vezes, a rir um pouco também de coisas que podem ser no dia a dia, às vezes até um pouco intrigantes ou até um pouco complicado, mas a gente ri depois no final de tudo e aprende também muito com as diferenças, né? As diferenças estão na vida para a gente aprender. A gente vê agora aí mais acima de tudo por causa da pandemia, como tem muita diferença e como a gente tem que aprender um pouco a sair um pouco do nosso ponto de vista e olhar um pouco do outro. Mas, pois é, uma das desvantagens que eu gostaria de dizer, talvez voltando um pouco ao primeiro vídeo, eu sou casada pela segunda vez com um segundo alemão. Tem uma diferença entre os alemães, talvez os alemães mais viajados, como é esse meu segundo marido, e que tem família um pouco na Áustria e um pouco na África do Sul. Realmente teve uma diferença bem grande do meu primeiro marido, que era bem o típico alemão, até também de aparência física, olhos claros, louros, mais alto, cabelos louros, mais alto, e o outro agora é mais baixo, mais moreninho, com os olhos pretos e um pouco mais ao estilo austríaco, assim, daquele austríaco moreno. E a diferença foi bem grande, talvez até acabou sendo um ponto, até porque eu talvez tenha ficado com o segundo marido. Tenho 2 filhos com eles, maravilhosos. Uma primeira coisa é realmente já a desvantagem de falar o português com os meus filhos e ele não entender. Então acaba que a gente pensa no momento sempre, fala em português, fala em alemão, para ele não se sentir, digamos, deslocado, se eu ficar falando com os meus filhos em português, quer dizer, os nossos filhos, e no caso, para ele seria bom para ele aprender, mas a gente fala rápido e alto, que já é outro pro segundo problema da desvantagem que o alemão fala muito baixo. Se a gente não realmente está com os ouvidos totalmente ligados ali, você tem problemas, às vezes eu tenho problema de entender, não é o alemão em si, mas entender a acústica, né? E se for um dialeto também fica mais difícil de entender, porque a articulação às vezes não é tão boa, e aí tem a coisa dependendo da pessoa, que a gente não entende muito. Assim, eu tive vários problemas de não entender e pedir para repetir. Wie bitte, ou können Sie bitte buchstabieren? Então, se pode soletrar, se pode falar mais alto. Não entendi você acusticamente e tal. E às vezes é um pouco chato ficar pedindo para a pessoa repetir, ainda mais no telefone, que você não dá para ler os lábios. Então, isso é uma coisa que eu acho, assim, o brasileiro eu entendo muito rápido, porque ele fala bem alto e claro, né? Então, e eu também falo alto e claro. E a gente percebe que eles têm, às vezes, um problema com isso, né? Que eles falam que a gente está gritando, mas, na verdade, é o nosso tom de voz que é alto. Então, isso já é uma segunda desvantagem que eu acho nada muito gritante, mas a gente, talvez, eu aprendi a falar um pouquinho mais baixo e eu acho que eles poderiam falar um pouquinho mais alto. Isso é outra coisa. Pois é, com o meu primeiro marido tinha umas coisas bem complicadas a sentido da limpeza pessoal, né? Que eu acabei diminuindo aqui por muito ele e o meu sogro reclamarem do custo de água que eu gastava, de tomar banho de banheira mais de 4 vezes a semana e de tomar muito banho, que isso gasta muita água. E por nosso lado, eu diminuí, mas acho que eles também, o meu primeiro marido, eu falava para ele, pelo amor de Deus, não tem como só passar o paninho pelo 3º dia, se a pessoa andou de bicicleta, se a pessoa fez isso, fez aquilo, ainda mais no verão, né? Então, isso é uma coisa que me custou muito, porque foi uma educação, como educar um filho, pedir, pelo amor de Deus, para tomar banho. Ainda mais se a pessoa quer ter um contato mais íntimo.
que isso foi também o quarto desvantagem, já estou entrando em uma em outra, que é a desvantagem, pelo menos no meu primeiro alemão, também no segundo também percebo que é uma coisa bem do europeu, não dá muito valor ao sexo. Eu digo ao sexo, não é o sexo geral de pá, tirar roupa e pam pam. Eu digo ao sexo que é aquela coisa do chamego, que é aquela coisa de ter uma intimidade a dois, de curtir um tempinho sozinho, de dar um beijo mais caloroso, e não todo dia aquele um estalinho, oi, hi Schatz, und tschüss Schatz, e, né? E isso aí eu reparava também que ele dava um estalinho na mãe dele e dava um estalinho em mim, então eu virei mãe, né? Eu falei, peraí, não tá tendo mais diferença nenhuma. Então acho que isso é uma coisa de a gente se sentir um pouco como irmã, ou uma coisa que fica um pouco assim, como se não tivesse muito erotismo, ou se não tivesse muito desejo pela pessoa, ou se a pessoa tivesse nojo, né? Porque quando você dá beijo assim, rapidinho, então é nojo. Isso é uma coisa que para mim fez muita diferença, porque por mais que o brasileiro assim não tivesse só exatamente tão interessado, ele pelo menos demonstrava isso, né? E acho que a parte de demonstrar faz muita diferença, porque é onde a gente vê. Talvez mesmo não sendo toda a verdade. Então, tem que se ponderar isso, mas é uma coisa que no começo eu acho que acaba que se a gente não está no momento de muita autoestima e coisa e tal, e já está naquele momento carente, isso é uma coisa que é uma grande desvantagem no relacionamento, porque acaba afastando, né? A pessoa começa a se perguntar, realmente há esse amor todo, há esse desejo todo por mim, eu sou tão... será que ele tem essa vontade toda? E isso pode causar até momentos de briga ou separação, né? Então eu já tô, acho que na quinta, já perdi até a lista. Pois é, outra coisa também é isso, que a gente é muito espontâneo e não faz muita tabelinha, não faz muita lista, nem na cabeça, nem no papel, e a gente abre os aparelhos domésticos e vamos usando pela lógica, sem ler as instruções. Eu sou muito assim, tudo, não, só nem usar a navegação também não uso. Pergunto na rua, paro, pergunto, faço questão de conhecer, de perguntar, ainda mais se eu estou em um lugar que não é a minha cidade natural. Então eu quero realmente entender como é que eles falam, como é que eles interagem, e por isso que eu faço questão de perguntar na rua qual é o caminho, às vezes até mesmo quase que descobrindo ou sabendo ou tendo a noção, porque é um fato de se comunicar, e eles já preferem não, tudo que eles puderem não perguntar, não pagar muito mico. Para mim não é um fato de pagar mico, mas acaba que eu faço muita amizade e acabo descobrindo muita coisa, e acabo realmente me sentindo não tão turista, porque aí eu vou realmente descobrindo os lugares pitorescos, né, e os lugares realmente mais especiais, e o tipo da pessoa falar, e acabo até acabo me entrosando mais, e acabo até tendo depois um sotaque do local, porque eu acabei falando mais com as pessoas do que eu olhei no Google ou em algum lugar assim. Já acho que é uma dificuldade, porque os alemães não fazem isso, não gostam de perguntar e perguntar toda hora, eles já têm tudo programado, já olharam tudo antes, e a gente vai assim que nem louca. Eu nunca vou esquecer que eu fiz uma viagem de carro com os meus filhos, com meu pai, botei todo mundo no carro e fui para a Itália, e eu não vi nada antes. Cheguei lá, era um feriado nacional, um dos maiores feriados nacionais da Itália, tudo fechado. E eu não tinha marcado nem camping, nem hotel, nem nada. E eu ia de casa em casa pedindo para dormir até no jardim, porque a gente tinha uns Schlafsack, como fala, uns sacos de dormir. E meu marido chocado no carro, como eu podia ter feito isso, que eu não marquei nada, e meu pai é velho, não pode, e não sei o que, meu pai no maior maravilha, parecia que meu pai não estava nem aí. E depois a gente acabou realmente encontrando um camping que tinha um último lugar, porque ele tinha acabado de ser aberto e não estava muito na internet. Então foi muita coisa. E aí depois eu descobri que era o feriado nacional da Itália, que sai todo mundo, até as velhinhas, mais coisas. Mas foi uma experiência, e aí eu vi que tem muitas diferenças. E esse meu segundo marido começou a ficar um pouco mais solto, e eu comecei a ficar um pouco mais organizada, né? Até porque depois, com quase 50 que eu tô... Pois é, acho que eu já tô na desvantagem 6 ou 7ª, mas tem muitas, mas as minhas principais
são dessas desorganizações, quer dizer, que para mim são espontaneidades que eu às vezes preciso na vida também. Nem tudo tem que ser tudo espontâneo, mas eu acho que é muita coisa muito espontâneo, porque acaba que você, por exemplo, com o filho você planeja e não dá nada certo, porque fica doente, fica isso, fica aquilo. Ou mesmo aqui o tempo, como no Brasil, que são 300 dias de sol, aqui você não adianta planejar nada, porque o tempo de manhã chove, à tarde neva e de noite parece o sol. Né? No final da tarde aparece um sol assim que você arranca a roupa. Então, eu aprendi isso. Então, outra coisa eu vejo muito assim, alimentos, eles jogam muito alimentos fora, assim, tem aquela coisa assim, muito... Talvez isso tenha no Brasil também, mas eu tenho reparado aqui muito que eles não se dão muito trabalho de... E eu reparei até em notícias que os alemães, que na Alemanha a gente é o lugar que mais se joga comida fora, porque eles não têm o trabalho de cortar um pedaço da comida, lógico, nem tudo dá para cortar um amassado, uma coisa assim, mas as frutas têm que ser lindas e maravilhosas, e elas parecem de cera, né, as verduras e as frutas, mas no fundo não tem gosto de nada. E no Brasil a gente conhece aquela fruta amassada, aquela banana quase preta e maravilhosa. Então acho que a gente já não vai só pelas aparências, né, nesse caso, pelo menos dos alimentos. E no lado pessoal é justamente o contrário. Eles ficam meio que relaxados, aparentemente, né? Na aparência, no coisa, e principalmente os homens, e acaba que às vezes fica um pouco coisa, né? Não digo que ele tem que estar sempre perfumado e coisa e tal, mas a gente vê que no Brasil até o pobre, ele anda asseado, a roupa dele é passada, ele tá, né, sempre perfumado, ou tem aquela lavanda, ou aquele desodorante, mas sempre limpinho e coisa e tal. E a gente acaba aqui até, se não tomar cuidado, fica um pouco como eles. Bem, pois é, até eu tô aqui com o meu cabelo ajeitando. Espero que vocês não se incomodem porque eu tô fazendo esse vídeo, que eu já tô atrasadíssima. Pois é, já tem esse negócio também do brasileiro sempre chegar atrasado. E o alemão ser sempre pontual, né? Mas hoje em dia eles já reclamam que eles não são mais tão pontuais, porque a gente viu no negócio da vacina, mas ainda é um sinônimo de vantagem do alemão, mas a gente vê que na prática não é mais assim, né? Eles são muito despontuais. Eu já cansei de esperar pelo meu primeiro ex-marido, esperava horas e horas, né? Esperei até no dia do nosso casamento, eu esperei ele na igreja, coisa assim, não dá nem para acreditar, mas fui. Pois é, e o que eu ia dizer? Tem aquela coisa assim que a Adriana já tinha falado, aquela coisa de ser muito assim, no caso eu acho que é esse belehren, que é sempre saber melhor, é o Besserwisser, como ela falou, mas também tem o Besserwisser, mas tem o tal do belehren, que é o lado professoral. Isso tinha muito meu ex-marido, é um lado professoral, quer dizer, a pessoa sai ali do carro dela para explicar como é que você tem que parar, porque se você parar com uma roda em cima do não sei do que e não sei do que lá, e assim às vezes são coisas tão minimalísticas, e aí a gente fica um pouco assim pensando, será que a pessoa sairia também para vir aqui se eu tivesse caído no chão e me ajudar? Nem todo mundo, né? Então, às vezes eu fico um pouco assim, pensando que eles podiam ser tão perfeccionistas também em lados mais pessoal, de talvez dar um auxílio mais, ou de não ter tanto medo de uma pessoa assaltar, ou de coisa assim, porque quando eles querem assaltar, eles assaltam do mesmo jeito, né? Então, assim, não ser tão desconfiado dos outros, né? Ou ser um pouco mais aberto. Isso eu sinto também. O que eu queria falar de ter um pouco mais também, que eu briguei muito com meu ex-marido, de ter um pouco mais de emoção e de demonstrar um pouco mais, né? Talvez isso, assim, de ser um pouco mais solto e dar mais valor para esse lado emocional, de poder ser mais risonho mesmo, de rir até com as falhas, de rir com as falhas dos outros, de rir com as falhas próprias, né? Acho que isso dá uma leveza a mais, né? Acho que isso também poderia ser, né? Da gente, até nas empresas, de as pessoas serem um pouco mais... Tem umas empresas que conseguem ter esse clima dentro da atmosfera de trabalho, né? Do Arbeitsplatz, que acaba ajudando muito a pessoa até, às vezes, segurar o trabalho, porque às vezes não é só o salário, já foram feitas também várias pesquisas, muita parte de como você se sente, de como é uma pequena família, porque você passa mais tempo no trabalho até do que na sua casa, dependendo de qual foi a quantidade de horas de trabalho, tirando as horas extras ainda, né? Então acho que eu já estou na 7ª ou na 8ª.
uma outra desvantagem é também o que eu acho um pouco que também está ligado um pouco à flexibilidade, à espontaneidade, mas também à adaptação mais rápida, né? No caso da língua, a gente sente que a língua é um problema, porque, lógico, se eles não falam a língua e não entendem, fica difícil de fazer uma certa, não só piada e brincadeira, como a Adriana também já falou, mas também de poder ter certas expressões que não dá para traduzir, como viajou na maionese, e coisas assim, que tem muito a ver com a nossa maneira de pensar, a nossa mentalidade e a nossa parte cultural. Então, acho que isso também é um jeito de aprender a se conhecer melhor. E se pudesse essa língua ser mais captada por eles, seria assim, não dá, por isso que eu digo, traduzir ao pé da letra não é a coisa, eles têm que entender o sentido, né? Como a gente também tem que entender alguns sentidos, tem coisas que eu ainda não entendo até hoje, como du bringst me auf die Palme, oder né, du bringst mich auf die Palme, você me deixa maluco, mas você sei lá, me faz subir pelas palmeiras, ou me leva, é uma coisa meio difícil também de entender. Bem, e aí temos a nona, que deixa eu ver o que era, digamos que as mulheres acabam sendo um pouco masculinas aqui, os homens acabam realmente querendo fazer coisas femininas que acabam sendo estranhas, né? Eu acho legal o homem ir, talvez, até num trabalho de parto de vez em quando, num curso, mas por um lado que eu acho legal ele ir uma vez, eu acho também estranho, porque às vezes é uma coisa que a gente quer estar entre mulheres, é uma coisa que a gente também, como também o nascimento de um filho, que a gente não quer estar ali assim, tão nua mesmo, como a gente diz na palavra, né? Tão desnudida, o que acaba que às vezes também deixa um pouco, por um lado é bom eles serem assim tão versáteis nesse ponto de não ser, eu sou muito machista, o que eu acabo vendo que os homens não são, mas por outro lado a gente quer um homem também que seja homem com as qualidades que o homem tem positivos também. O homem macho também tem uma qualidade positiva de pagar a conta, que eu nunca tive problema de pagar conta nenhuma, acabei sempre dando muito dinheiro para os meus namorados e tal, mas assim, no restaurante eu acho legal eles puxarem a cadeira, eu acho legal quando eu vou com as minhas amigas do meu novo marido, ele paga tudo, ele que paga todos, e briga até se tem outro marido de alguém lá para pagar a conta, às vezes um levantava, dizia que o banheiro já pagava a conta antes, então é um jeito, não é só masculino, mas é um jeito também de uma honra, né, de mostrar que a amizade é uma honra e que tudo é uma honra, e é um jeito de gratidão também. Então isso para mim não está só ligado com a masculinidade, mas com um jeito de gratidão, o que eu achava bem legal, do que ficar ali contando ou quem vai pagar, entendeu? Eu falava, olha, nem que eu desse depois o dinheiro em casa, mas eu queria que ali, né, que ali ficasse uma coisa assim, né? A gente está sempre a jantar e tem um que toma a rédea, como eu tomava as rédeas também no meu ex-marido o tempo todo, que eu achava uma desvantagem de eu sempre ter que fazer nossos programas. Eu que dizia quando a gente ia ao cinema, qual filme, que horas, e tudo eu que estava fazendo isso dia após dia. Isso cansa também, a gente quer ser meio que também o barraste, né? Que a gente quer ser um pouco pega de surpresa, que eles também façam alguma coisa. Hoje eu resolvi te levar para não sei aonde, fecha os olhos e coisa e tal. Eu achava que isso também é legal, porque às vezes você não fica sempre tendo que ser aquela que tem que pegar as rédeas e fazer, e decidir, e dizer quando, aonde, por quê, de que jeito. E acaba que a longo prazo isso pode ser cansativo, né? Você sempre tá tendo que você dizer como que faz e coisa e tal. Isso eu acho também legal, de ele tomar a rédea, não porque ele é alemão e sabe aqui como funciona, mas porque ele também tem umas ideias de como querer te impressionar e querer te fazer uma surpresa por esse lado. E um beijo enorme. Adriana, obrigada e desculpa ter demorado o tempo tão longo, mas você sabe que o brasileiro não é tão pontual, né? Então até a próxima. Gente, obrigada, TV Adriana Calado, tô aí com vocês pro que der que é. E joinha nesse canal, continuo vendo e mande para todo mundo o link. Beijo, tchau!